Está começando 98 Talks. Noventa e oito Talks. Eu preciso me achar aqui, agora me achei. Muito boa noite para você, ligado na 98, na Rede 98. Estamos no ar com mais um 98 Talks. Nos desculpe, hoje é segunda-feira. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas segunda-feira eu tenho uma folga do Tico e do Teco e fico ausente dos dois. Por quê? Porque eles ficam comigo no final de semana para não fazer muita bobagem. Na segunda-feira eles ficam ausentes e aí eu fico meio perdido aqui no panorama do Talks, mas estamos começando mais uma edição do 98 Talks pela Rede 98 Oficial, que você já conhece, todos os nossos canais, 98,3 FM. Temos também o canal 198, 698 da Claro TV, nossos aplicativos, Apple Store, Google Play, você vai lá, baixa o aplicativo, fica com a gente, 98live.com.br, tem a aba chat para você conversar com a gente. E temos agora a TV aberta, canal 29, Belo Horizonte, canal 22, Sete Lagoas, para a gente conversar nesse 98 Talks. 98 Talks que vai ao ar também pela Rede Mais HD Record TV no interior. Ao todo, para fritar os ovos, em toda essa nossa conversa, nós estamos falando com mais de 400 municípios em Minas Gerais, trazendo até você as informações desse nosso 98 Talks. Vamos lá, então. Vamos começar o programa de hoje, lembrando para você que esse é um oferecimento da Distribuir Higiene. Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras para a limpeza, para a desinfecção da sua empresa. Você pode acessar Distribuir Higiene, distribuirhigiene.com.br. Consulte os especialistas da Distribuir Higiene, porque ninguém vai querer entrar na sua empresa, no seu hotel, na sua loja, no seu comércio, na sua indústria, se a limpeza não estiver em ordem. Distribuirhigiene.com.br. Nossas redes sociais, Rede 98 Oficial, Rede Mais HD e o WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. E hoje nós recebemos no 98 Talks por uma prosa com a gente, uma prosa que a gente está adiando para o 98 Talks. Primeiro porque nós queríamos esse estúdio novo para recebê-la. Ela só poderia vir aqui nesse estúdio novo. No estúdio antigo ela já conhecia, não teria novidade alguma. Presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, vereadora Nelly Aquino, que prazer te receber aqui. Boa noite, Nelly. Paulo, o prazer é todo meu. Boa noite a todos os ouvintes. E assim, muito bom encerrar a minha agenda de segunda-feira aqui com você, na 98, juntamente com o Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Nelly. Rodrigo Carneiro, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Nelly. Um prazer tê-la aqui conosco. Segunda-feira, começando com o pé direito, né? Muito bem acompanhado, né, Paulo? Eu só vou pedir pro pessoal da técnica dar uma olhadinha nos microfones, por favor. A gente está com um probleminha nos dois microfones aqui dos convidados. Um eco aqui, a gente tô sentindo aqui um probleminha nos dois microfones aqui. O pessoal dá uma chegadinha aqui, por favor, para a gente poder trabalhar tranquilo e conduzir tranquilo esse nosso 98 Talks. Bom, vamos ver se melhora. A gente vai conversando, eles vão mexendo lá e a gente leva o programa sempre. Nós vamos começar a conversar. Tá me ouvindo, Paulo? Tá saindo aí direitinho agora? Tô te ouvindo bem. Não tá aquele som, né, de rodrigocarneiro.com.br. Aquela minha voz aveludada, aquele meu grave, agudo, aquele... Não tá. Só dar uma subidinha do mic aqui para ficar com melhor captação. Vamos ver como é que fica. Ver se quem vem. Agora, Marcelo, nosso microfone tá com problema. O meu agora começou a dar problema também, mas tudo bem, vamos embora. Temos um complô, Paulo. Um mal de segunda-feira. Bom, Nelly, a gente começa falando sobre o que está na pauta hoje, que é o subsídio. O subsídio dos ônibus, que é uma questão que o Belo Horizontino quer entender. Como é que começou a discussão, como é que foi pautada, por que chegou essa solução e a quantas anda. Então, eu vou começar do começo. A melhor solução encontrada nesse tripé de posições ou discussões, CETRA, Prefeitura, Câmara Municipal de Belo Horizonte, a melhor solução encontrada foi conceder o subsídio e o não aumento de passagens até março de 2023? Bem, Paulo, primeiramente nós temos que entender o que levou a chegar a essa situação. Os últimos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte não deu aumento de passagem. E geralmente, mês de dezembro, é discutido o aumento da passagem do ônibus e, em janeiro, os usuários já começam com esse aumento. Ao longo dos últimos anos, o prefeito bateu no peito e não aceitou
aumentar a passagem. Justo, porque o cidadão realmente não aguenta mais pagar aumento de passagem. Mas ele não mostrou um outro caminho. O que ele fez? Ele foi autorizando, de certa forma, informalmente, os empresários a retirarem a frota, retirar trocador, e o tratamento assim, com o usuário, um tratamento desqualificado realmente. Em dezembro do ano passado, foi falado para toda a grande imprensa de que iria apresentar um projeto na Câmara Municipal para baixar a passagem em 20 centavos. Eu fiquei assustada. Como assim abaixar a passagem se nós não temos hoje uma qualidade no transporte público, justamente porque os valores pagos não são suficientes para termos um transporte adequado. Mas esse projeto não chegou, foi chegar em fevereiro, um projeto sem condições técnicas, que foi devolvido, e assim que o Fuad Noma assumiu a prefeitura, ele encaminhou uma outra proposta de projeto e abriu a mesa de diálogo. Abriu um GT, que foi fechado o comitê em outubro do ano passado. Talvez, se esse comitê estivesse aberto, isso já tinha sido resolvido lá atrás. E esse GT tem a participação da Câmara Municipal, da Prefeitura, e, de acordo com a necessidade, vão chamando os outros setores para poder participar dessa discussão. Dentro dessa discussão, ficou claro que hoje as empresas de ônibus não têm condições de prestar um serviço melhor do que está prestando com aquilo que recebe. Nós entendemos que a cidade, que o cidadão não tem condições de pagar por esse aumento. E, ao mesmo tempo, a gente não sabe quem deve quem, porque foi tendo quebra de contrato de um lado e do outro, dos empresários e da prefeitura. Então, nós vamos ter que promover um estudo em cima de tudo isso, ao longo de aproximadamente 1 ano, para fazer um levantamento e colocar na mesa quem está devendo quem. Os empresários cortaram os cobradores, mas, ao mesmo tempo, ficaram 5 anos sem ter aumento de passagem. Houve exigência de ar-condicionado, mas não houve nenhuma suplementação. E isso a gente vai ter que colocar na mesa os valores para poder a gente encontrar o número. Nós não sabemos hoje o real valor da passagem. Existem ações judiciais, existe uma decisão judicial que fala que a prefeitura tem que dar o reajuste. Acho que não chega a notificar o valor, mas o que foi informado foi um valor de R$ 5,80. Isso é uma decisão judicial por causa de várias ações judiciais das empresas. O que reconhecemos? Que para ter um trabalho, para que chegue na ponta, para o cidadão que sofre todos os dias, pegando os ônibus nas madrugadas, a prefeitura tem que subsidiar. Dentro da discussão, o subsídio que a prefeitura estava apresentando ainda era insuficiente para as contrapartidas que nós exigimos. Porque, de início, Paulo, existia a proposta de subsídio, mas sem nenhuma outra contrapartida. O ônibus continuaria o atendimento da forma que está. Aí nós fizemos, dentro do GT, diversos embates e debates, colocando contrapartidas como o aumento de 16 mil viagens para 21 mil viagens, que acreditamos que vai atender com uma certa tranquilidade. O ônibus noturno, que foi cortado durante a pandemia, a retomada do ônibus noturno. E foram 17 pontos que nós colocamos de exigência, que a prefeitura concordou, que os empresários concordaram. Esse subsídio vai ser dividido até o mês de março do ano que vem. Não é só para os convencionais, é também para os suplementares. Inclusive, os suplementares estavam hoje em reunião na Câmara Municipal, porque também vai ter um acordo com suplementares, com algumas contrapartidas por parte deles também, para que a gente passe a ter realmente um atendimento digno. Eu fiquei pasma com algumas falas ao longo do GT, porque uma coisa que me marcou, que foi dita lá, é o seguinte: o contrato de lixo é respeitado em Belo Horizonte. Sempre foi respeitado. O lixo tem dia e horário para ser recolhido. E em todos os dias e horários são recolhidos. Agora, o cidadão foi tratado pior do que lixo, porque o contrato de ônibus não é tratado da mesma forma que é tratado o contrato de lixo. Nelly, é uma pauta super delicada, porque ela é muito fácil também se transformar numa pauta populista.
no sentido de o vereador que queira se fazer aí também a sua campanha, levantar a sua candidatura, ele vai estar ao lado da população, falando que é sempre um absurdo o aumento da passagem, ao mesmo tempo é muito fácil bater nas empresas de ônibus, porque por muito tempo também renegaram aí aquilo que há de direito do cidadão e que gera aí um certo desconforto também para que a própria população gere credibilidade para os empresários de ônibus, assim também como aconteceu com a prefeitura, que veio prometendo inúmeras vezes trazer alguma solução para isso, mas a gente viu uma série de remendos que não iam até o final. Por outro lado, eu também sou contra fazer esse trabalho de caça às bruxas para achar culpado. Na realidade, existe um fato que ele é mundial, um dos preços da passagem está atrelado automaticamente ao preço dos combustíveis. Todos nós sofremos, não apenas os que andam de ônibus, aqueles que estão andando de carro, ver a bomba, um valor que jamais havia imaginado para encher o seu tanque, assim, da moto, do carro. Então, naturalmente, o subsídio ele existe e é necessário. Não é também uma exclusividade de Belo Horizonte. Isso acontece em várias outras cidades e outras capitais no Brasil e no mundo. Você falou uma coisa muito interessante, que vocês se preocuparam muito com essas contrapartidas. Tudo isso, pelo que eu entendi, se deu através do diálogo. Podemos dizer, então, que voltaram a dialogar tanto a Câmara quanto a Prefeitura e até os empresários, eles estão dispostos a dialogar também para buscar aí uma solução definitiva, ou a gente está tratando de um problema pontual que lá na frente deverá ser revisto? Bem, a Câmara sempre esteve aberta ao diálogo e continua aberta ao diálogo. Essa proposta, esse projeto, só resolve um problema momentâneo. Porém, o GT continua trabalhando. Nós temos um contrato de 2008 que já não atende mais ninguém. Não atende a prefeitura, e que não vai atende até o povo. 2028, salvo engano. Até 2028. Sim. A ideia... Existe a chance dele ser revisto? Perdão, só para... A ideia é essa. A ideia é, ao longo de agora até março, toda terça-feira, continua tendo as reuniões desse GT para uma repactuação. E, quem sabe, uma reformulação ou, quem sabe, rasgar esse contrato, que já não atende mais ninguém. Quando foi feito esse contrato, não existia nem o cartão de passagem. Não existia a tecnologia que existe hoje. Eu nem critico a forma que foi feito o contrato, porque, à época, era o melhor que se podia fazer. O prazo que foi indevido, no caso, que se estendeu além daquilo que poderia gerar aí essas mudanças, naturalmente. Né? E as mudanças foram muito rápidas, né? Se nós pegarmos os últimos 10 anos, se você pega, até tecnologicamente falando, o mundo virou outro. E, assim... É uma coisa que ninguém previa, não tinha como prever tantas mudanças. Cartão único, intermunicipal, coisas que são discutidas hoje que ainda não tem uma solução muito clara para que a pessoa consiga sair, por exemplo, de Betim e atravessar chegando até Belo Horizonte de uma forma que ele tem um bilhete único. Isso era imensurável nessa época. Era uma coisa que tecnologicamente ninguém imaginava. Era difícil. Né? Ninguém imaginava e que hoje é uma coisa prática e normal e necessária. Então, eu acho que você falou uma questão que... Diálogo, mesa de construção. A partir do momento em que a prefeitura abre espaço para o debate, porque ninguém é dono da razão, e a Câmara Municipal é feita de representantes do povo e que está lá realmente para poder discutir, deliberar e conseguir fechar acordos, formar acordos, para que seja realmente atendido quem está na ponta. Só para você ter ideia, os 220 milhões, anteriormente, que foram entregues o ano passado para as empresas, não teve nenhuma contrapartida e foi dado como compra de vale transportes, que as empresas não vão conseguir pagar até o final do contrato. E que vai ter que encontrar um outro formato para que as empresas paguem. Poderia ter feito nesse formato de subsídio. Como você falou, o subsídio chegou para ficar, porque nós entendemos que a prefeitura tem, sim, que suprir parte desse valor que o povo não dá conta, senão fica insuportável e insustentável. E numa mudança dessa que a gente não consegue conectar nem a pauta nacional, muito menos o local, do aumento da gasolina, que é algo que foge do controle até mesmo de um país,
colocar isso na conta do trabalhador ou até mesmo das empresas que pagam por esse transporte para os trabalhadores, a gente acaba atrapalhando a própria economia, né? Não é um problema pontual, individual, é um problema econômico e social, né? Sim, nós tivemos 2 aumentos recentes e, ao mesmo tempo, a passagem não aumentou. A gente tem que entender que não tem como se manter a prestação de serviço se alguém não subsidiar. E, dentro desse acordo que nós firmamos, esse valor que vai ser repassado vai entrar na modicidade. Então, quando for fazer essa avaliação, Paulo, esse valor vai ser contabilizado na modicidade do valor da passagem. Nelly, a gente fala, por exemplo, dos impactos da pandemia nos custos do transporte e até no serviço prestado. Parece que a pandemia acendeu uma luz em uma série de assuntos que a gente não estava falando costumeiramente sobre. Ou então que ficava enrolando, né, Paulo? Assim, não era assuntos que eram ventilados, mas nunca pegou o boi pelo chifre para resolver. E aí é que vai a minha pergunta. Antes da pandemia, tinha negligência na gestão desse contrato? Uma outra questão, e aí provocando a presidente da Câmara agora, provocando mesmo, deliberadamente. A Câmara não deveria ter sido mais vigilante no sentido do cumprimento desse contrato, uma vez que uma das obrigações do Legislativo é a fiscalização das ações do Executivo? Paulo, tive uma fala justamente sobre isso na última semana com os meus colegas. Que a Prefeitura foi irresponsável e que a Câmara deixou de cobrar e de fiscalizar. É papel, sim, da Câmara. Porque a partir do momento em que o prefeito fala não vou aumentar a passagem, a Câmara tinha que ter feito ele mostrar de onde as empresas retirariam estrutura. Porque só aceitamos... É evidente que o contrato, a gestão é da Prefeitura, é do Executivo. Tem certas interferências que o Legislativo não pode fazer, porque se eu cobro independência e respeito, eu tenho que respeitar a independência também do papel do Executivo. Porém, a Câmara tinha que, sim, ter cobrado da Prefeitura, se não tem o aumento, de onde vai sair o custeio. Porque o custo aumenta. Se a Prefeitura não que eu ache certo passar para o consumidor, para o usuário. Mas de onde? E ficaram 5 anos nessa situação. Mas como, talvez por ignorância com relação ao contrato, tudo isso, vocês falaram sobre a pandemia, mas tudo isso ganhou luzes com a CPI da BH Trans na Câmara Municipal. Que nós fomos entender um pouco mais sobre o contrato, entender um pouco mais das negligências da Prefeitura com relação... Porque sempre ficou como se os empresários fossem bandidos e a Prefeitura estivesse sendo bom moço. Não existe realmente mocinho bandido nessa situação. Os dois deixaram de cumprir. O que eu entendo também, Nelly, que foi muito discutido, era assim, o problema nunca foi o subsídio, sim a falta de cobrança de contrapartida por parte da Prefeitura, ou então a explicação e a clareza sobre o que seria essa contrapartida para que... A falta de clareza em números. E é uma coisa que nós só vamos conseguir com esse trabalho do GT, ao longo desses próximos meses. Ainda falta muita clareza, mas nós entendemos que é emergencial, que tem que ser aprovado o mais rápido possível e, dentro desse acordo, se não cumprirem as 21 mil viagens em 30 dias, não recebe no próximo mês. São 15 mil atuais, né? Só para... 16 mil. 16 mil atuais, são mais 5 mil. Agora quem vai provocar sou eu, porque a deixa ela é fantástica. Então, quando você fala sobre essa transparência toda, finalmente os eleitores de Belo Horizonte terão a oportunidade de conhecer a tão falada Caixa Preta da BH Trans, que jamais foi aberta, que a gente não tinha nem noção se ela existia ou não, como foi prometido na primeira campanha do prefeito Calil, e que acabou não sendo satisfatórias as explicações, tanto para o público quanto para os próprios vereadores, né? Essa Caixa Preta finalmente será aberta? Agora, finalmente vai ser aberta, porque as informações vão ter que ser passadas. As informações vão ter que ser passadas e nós vamos saber o número real. O que nós queremos saber é o número real, qual é o real valor da passagem. Se tiver que ser subsidiada, tem que ser subsidiada. A Câmara não é contra o subsídio. A Câmara é contra a falta de clareza. Nós precisamos de ter os números reais e entender quem deve quem em todo esse contrato.
Me conta um pouquinho sobre uma parte desse dinheiro que será usado com uma economia que a Câmara dos Vereadores tem feito. Eu até quero conversar um pouco sobre essa economia, porque o primeiro motivo que me deu, a primeira oportunidade que me deu conversar com a Nelly foi questionar essa economia no ar, e a Nelly depois querer responder, e foi a primeira vez que nós conversamos como jornalista e presidente da Câmara. Eu quero até conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas que impacto tem essa economia na participação desse subsídio? E mais uma vez, uma pergunta que os ouvintes fizeram e os espectadores fizeram desde que nós falamos sobre esse acordo e os 17 itens do acordo, salvo engano. A garantia da execução por parte das empresas de ônibus está na mão de quem fiscalizar. Então, primeiro sobre o dinheiro da Câmara que vai entrar para completar esse subsídio, como é que ele foi conseguido, qual foi a forma de consegui-lo, e segundo, quem garantirá o cumprimento deste contrato ou deste acordo assinado via subsídio? Nesses últimos anos, eu estou no 4º ano de presidente da Câmara e, graças a Deus, a cada ano fazendo devoluções volumosas para a Prefeitura. No último ano, a soma foi de 117 milhões, sendo que 70 milhões foi investido no Auxílio BH, para que tivesse um valor um pouco melhor para os considerados abaixo da linha de pobreza. Esse ano, em fevereiro, eu abri mão do valor de 44 milhões e esse valor foi colocado para o subsídio. E, com toda a discussão que estava tendo lá e vendo a dificuldade de não termos o aumento até março, porque eles queriam discutir o aumento para o início do ano, a Câmara abriu mão de um valor de 30 milhões para que esse aumento fosse segurado para ser discutido em março. Então a Câmara participa com 70 milhões. 74 milhões. 74 milhões dos 237 milhões do acordo assinado, é isso? Justamente. Paulo, teve um jornalista que me provocou há um tempo atrás, sabe? Chama Paulo Leite. Sim, eu conheço ele. Você conhece? Péssima pessoa, horrível. Ele me provocou quando nós fizemos uma economia, eu quero ver ela economizar mais. Aí eu mandei um áudio para esse jornalista, ele até colocou no ar, sabe? Paulo, continua com essa aposta, vamos ver se dobra a aposta agora. Mas assim, essa economia não é feita por Nelly. Você sabe que a Nelly é uma dona de casa, e dona de casa faz gestão, né, com responsabilidade. Dizem aqueles que você... lá na Câmara administra, que você, além de ser uma dona de casa, tem um problema com a mão muito fechada na hora dos gastos. Eu não sei se é verdade, mas é a informação que eu tenho. Ela não abre a mão nem para cumprimentar as pessoas, é a informação, né, Paulo? Já dava soquinho antes da pandemia. Mas é um compromisso que são dos 41, e é uma maravilha. Você vê os vereadores realmente trabalhando para a economia. Muitos cortes foram feitos, mas eu tenho que garantir ao ouvinte que os salários estão em dia, que eu estou cuidando do prédio, que é um patrimônio da cidade. Fez uma reforma recente? Fiz uma reforma recente, estou fazendo outra que era necessária, no telhado da parte de cima, porque chovia mais dentro da Câmara do que fora. Então, todo o trabalho que é para ser feito, para cuidar do prédio, para cuidar da administração, um serviço que foi ampliado. Hoje, a Câmara Municipal... não menosprezando os meus antecessores, que desenvolveram cada um com a sua forma o trabalho, mas hoje a Câmara é uma Câmara ativa. Mesmo no período da pandemia, nós tivemos CPIs, audiências públicas, seminários, e assim, nós conseguimos ser talvez a primeira casa legislativa a ter as reuniões remotas, e manter a participação dos vereadores, garantir a participação dos vereadores sem fechar a Câmara. Então, assim, o cuidado com o Legislativo, que é um poder extremamente importante e que o povo tem que entender o poder do Legislativo, como ele funciona. Existe uma falta de conhecimento muito grande em torno do nosso trabalho, mas existe na Câmara Municipal servidores técnicos completamente comprometidos com a cidade, e que são grandes pesquisadores e estudiosos e que buscam as soluções para as demandas que vão aparecendo a todo momento e as necessidades aparecendo a todo momento. Mas essa é a economia, responsabilidade dos 41 vereadores que estão na Câmara Municipal. Nelly, a gente vê a Câmara com esses desafios, e a gente agora numa nova gestão pelo novo prefeito Fuad Noman, que entrou no lugar do Alexandre, que saiu para concorrer
ao governo de Minas uma nova pasta, uma nova relação e um momento também mais de harmonia, né, entre os poderes. Dentre tudo aquilo que já foi tratado, principalmente nesse começo dessa gestão, o que mais lhe chamou a atenção dessa nova gestão e quais são as expectativas agora frente a essa nova relação que está nascendo? Eu gosto muito, sabe, quando me perguntam assim, melhorou? Eu falo, pior não tinha como ficar. Mas melhorou de que forma? Porque, para a gente entender... ser delicado na minha pergunta, para não fazer. Para a gente entender, e falando muito claramente, né? A gente sabia da personalidade do prefeito que sai, do prefeito que saiu, Alexandre Calil, conhece a personalidade do prefeito que entrou, Fuad Noman, mas além da personalidade ser tão distinta, o que incomodava demais na relação com a prefeitura anteriormente, que tem facilidade hoje de canal de conversa? O que mais incomodava anteriormente, primeiro era a falta de respeito, com o prefeito que vai para a imprensa chamar os vereadores de boçais, ele não respeita a Câmara Municipal. O primeiro ponto é a falta de respeito. Segundo, subestimar. Acreditar que é mais inteligente do que todo mundo e sua opinião está acima de qualquer outra opinião. Hoje nós temos um prefeito que conversa. Eu já conversei mais com o Fuad em 45 dias do que conversei com o Calil ao longo de 5 anos. Você liga, atende, te liga com respeito, conversa, escuta, abre mesa de diálogo. É isso que a Câmara quer, nada além. A Câmara quer ser tratada como poder independente, nada além disso. Não queremos ser paparicados, mimados, não é isso. Nós queremos respeito. E hoje existe. Amanhã, às 9 horas da manhã, o prefeito convidou toda a Câmara para ir até o Salão Nobre para receber o projeto que trata sobre subsídio. Isso não é uma coisa que existia. Lembrando que a minuta do projeto foi apresentada antes para a Câmara, isso é respeito, para que a gente avaliasse. E como ele quer que esse projeto passe com mais rapidez na Câmara, para não ter emenda, para que a gente colocasse os nossos questionamentos. Isso foi feito até hoje, no final da tarde. Ouvindo toda a Câmara. Fechado pedindo para que seja aprovado imediatamente, então. Eu recebi através de protocolo antes, sem nenhuma conversa, não só com a presidente, mas com os demais vereadores. Então, assim, e um assunto que é um assunto sensível e que precisa de conversa. Nós já tivemos algumas pautas anteriormente que o prefeito convidava os vereadores lá, mas para falar, olha, não emenda, mas não aceitava conversa. Um deles foi o auxílio, que ele chamou toda a Câmara Municipal lá para falar que não era para emendar, e nós emendamos para melhor, abrindo mão de recursos para poder colaborar. Então, a opinião da Câmara é muito importante, geralmente acrescenta e melhora os projetos. Hoje eu estive num almoço em que o Fuad estava. E ele falou que não existia diferença entre os governos. Eu peguei o microfone para poder falar o quanto é diferente. Ele tem educação. Isso é de berço. Ele é educado, ele é respeitoso. Ele não precisa concordar com tudo que a Câmara fala. Mas ouvir é necessário. Nesse panorama da concordância e da discordância, o Brasil é polarizado. O Brasil de 2016 em diante passou a entrar num caminho de polarização cada vez mais desenhado. A gente vê polarização, às vezes nós temos inimigos que nem eles sabem porque são nossos inimigos e nem nós sabemos porque somos inimigos deles. Como é que é a relação política, o equilíbrio político de uma Câmara de Vereadores da quarta capital do país? Como é que é esse equilíbrio de forças política, como é que se negocia, como é que se faz a harmonia que, ao que se observa do lado de fora, é presente na maioria dos casos dentro da Câmara Municipal? Eu sou uma vereadora de centro, e você usou uma palavra aí que eu gosto muito de usar, equilíbrio. Os dois lados, tanto direita quanto esquerda, têm pautas extremamente importantes para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E eu até acho que pauta tem que deixar de... isso é pauta de esquerda, isso é pauta de direita. Não, isso é pauta da cidade, isso é pauta do estado. Não tem um lado que possa realmente encabeçar. Quem tem que encabeçar é o povo e todo mundo decidir pelo que realmente as pessoas necessitam.
Dentro da Câmara Municipal eu converso muito. Nós vamos ter até, inclusive, algumas pautas a partir do próximo mês, que são pautas mais direcionadas, ideológicas, e que eu já conversei com os dois lados. Acho importante ser discutido dentro da Câmara Municipal, porque são discussões de fora da casa também, e tem que ser discutida lá dentro. Mas o que eu peço? Eu peço que tenham respeito, que elevem o discurso, coloquem suas posições. Isso faz parte. Mas ser republicano, né? Então, eu tenho uma pergunta, na realidade, seria até quase que uma dúvida mesmo, que eu tenho particularmente. A gente viu aí, por exemplo, a Assembleia fazendo derrubando um veto do governador e aplicando um aumento para o funcionalismo público que romperia o teto de gasto, ou seja, ele era institucional. E mesmo assim foi pautado e aprovado, e o Supremo vai indeferir ou indeferiu. O Paulo pode me indeferiu, por liminar, né? Por liminar. O ministro Barroso disse que não há como... Naquele caso, eu estou usando o caso da Assembleia, porque não veio na cabeça nenhum na Câmara, muito claro. E esse foi até muito emblemático, porque ele está recente. Foi dito aqui no Talks que esse movimento ocorreria até por uma questão política, que era uma pauta, volto a falar, fantástica, populista pra caramba, no qual você tem um Estado com 800 mil, 600 mil servidores na ativa, 800 mil somados inativos, e que você falar sobre aumento do salário, e você vai aumentar, além daquilo que foi proposto pelo governo, se não me engano, 10, alguma coisa por cento, e eles queriam chegar a um número que romperia esse teto, que não seria constitucional. Mas mesmo assim a gente gastou o nosso tempo, o nosso dinheiro, porque as sessões custam, ocupando pautas que deveriam ser mais relevantes, para dar espaço a temas que da natureza já nasceria morto, mas mesmo assim foram feitos para poder... eu estou afirmando algo assim, até peço desculpa, porque pelo menos é o que transpareceu para mim, que era simplesmente para poder colocar uma pauta para ficar bem com o pessoal mais desinformado, funcionários mais informado, que acreditou que aquilo realmente passaria. Na Câmara também ocorre de você ser obrigado, não obrigado, mas acabar tendo que pautar alguns temas que, pela natureza constitucional, eles são inviáveis. É obrigado a fazer isso, não teria como filtrar esses projetos que seriam apresentados para que não perdesse tempo todo mundo discutindo uma coisa que é inconstitucional? Ótima pergunta. Nós fizemos uma mudança no regimento no ano passado, e hoje a nossa comissão, a CLJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, ela já veda o projeto inconstitucional lá, mata na raiz. Os projetos inconstitucionais que tramitam na casa é porque passaram antes dessa mudança. E a grande maioria, nós chamamos o vereador, conversamos, explicamos a situação do projeto, ou melhora o projeto antes ou retira o projeto de pauta. Porque senão tudo vira uma plataforma política, né, Nelly? A pessoa vai prometer que vai trazer mar para Belo Horizonte. Olha, nós fizemos mudanças muito importantes no regimento da casa, e essa talvez seja a maior mudança e a mais importante. Antes era dessa forma, Rodrigo. O projeto era inconstitucional, mas era uma pauta importante para ser debatida pelo vereador. Ele ganhava a inconstitucionalidade na CLJ, mas ele tramitava pelas outras comissões, ia para plenário, às vezes era votado em primeiro turno, votado em segundo turno, vetado pelo prefeito, e a Câmara mantia o veto. A gente até brincava que era sim, sim, sim. Sim no primeiro turno, sim no segundo turno e sim no veto. Mas tinha todo esse trabalho. Hoje já não existe isso mais. Hoje chegou na CLJ, é inconstitucional, só se o vereador pegar 5 assinaturas, pedir para ir para plenário e o plenário decidir que esse projeto vai tramitar. Gente, fica a dica então para a nossa Assembleia querida de Minas Gerais ir para o mesmo caminho. E fica a dica para a gente fazer um intervalo rapidinho, porque eu tenho que pagar esse intervalo agora. Vamos entrar para um intervalo nesse minutinho e voltamos em 45 segundos com o restante da nossa conversa de hoje do 98 Talks com a presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino. Um minutinho a gente está de volta. 98 Talks. Estamos apresentando 98 Talks.
Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocolo recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. De volta, 98 Talks. 98 Talks. De volta com o nosso 98 Talks pela Rede 98, pela Rede Mais HD Record TV. Estamos conversando com a presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino. Conversamos muito sobre mobilidade urbana, sob o ponto de vista do transporte de passageiros. Mas mobilidade urbana em Belo Horizonte é muito mais do que isso e vai muito além de tudo isso. Nós vimos e acompanhamos dentro da Câmara dos Vereadores muitos questionamentos com relação a obras de cheias, de enchentes, mas também a ausência de obras que interfiram, que facilitem a vida do Belo Horizontino para se locomover. Nós tivemos uma entrevista aqui com um especialista em trânsito que garantiu que nos próximos 5 anos nós teremos a paralisação completa da Avenida Amazonas em algum momento. Ele garantiu que isso vai acontecer, é inevitável que isso aconteça. Como é que você acompanha essa pauta, uma vez que isso é pauta na Câmara dos Vereadores, as obras para enchentes e as obras de mobilidade? A quantas andam, o que progride, o que se fala nesse sentido? Todas as grandes obras, geralmente é feita através de empréstimos que são aprovados antes na Câmara Municipal. A obra da Vilarinho mesmo foi aprovada em 2017, um empréstimo para a execução daquela obra. Tivemos até um desacerto com o prefeito anterior, porque tinha um pedido de um empréstimo de R$1 bilhão e que, para o grande público, ele falou que era para Vilarinho, mas que no projeto não existia a palavra Vilarinho, e esse projeto acabou sendo rejeitado e as obras aconteceram na Vilarinho, porque nós tínhamos consciência que o empréstimo já havia sido feito, como o empréstimo para a construção dos postos de saúde. Todos os grandes valores passam antes pela Câmara Municipal. Essa questão da mobilidade talvez seja uma das questões mais complexas que Belo Horizonte tem. Extremamente debatida, do mesmo jeito que nós temos, e acabamos participando e interferindo em alguns momentos com relação à situação do Anel, que é uma situação drástica, e há décadas aguardando uma solução. E, assim, dentro desse GT, nós estamos discutindo até mesmo a questão de ampliar a pista do MOVE, para que não seja somente Cristiano Machado e Antônio Carlos, me parece que Pedro I e Pedro II, né? Mas ampliar pela cidade para que a gente consiga ter mobilidade. A partir do momento que nós tivermos um ônibus de qualidade, passando no horário, com ar-condicionado e que passa por uma pista exclusiva, boa parte das pessoas largam os carros. As pessoas voltam a utilizar o transporte público. O abandono do transporte público foi pelas péssima qualidade. A qualidade péssima, valor alto, não atende as pessoas, a demora. A partir do momento que nós tivermos um transporte de qualidade, já é um passo para a melhoria no trânsito. O primeiro passo é esse, Paulo. Nelly, a gente agora finalmente encontramos aí um período de seca. As chuvas já fazem parte aí do nosso passado. E com a chuva, a gente sempre tem a expectativa de ter uma enchente. Belo Horizonte sofre desse mal há anos. Você bem citou, algumas obras já estão sendo encaminhadas, mas a gente também já sabe que existem outras obras necessárias que precisam sair do papel e se tornar aí já serem viabilizados. O governo de Minas repassou um valor de R$178 milhões, se eu não estou enganado, para que, dentre outras coisas, essas obras também continuem ocorrendo. Como que está isso hoje frente à Prefeitura? Existe já uma iniciativa no qual vocês já estão buscando outros projetos para que, no próximo período chuvoso, a gente já tenha, no mínimo, aí um trabalho que consiga minimizar esse estrago? Além da Vilarinho, um dos maiores problemas que nós temos é Tereza Cristina.
e que vem aquela questão de divisa de município e... Aqui é Contagem e Belo Horizonte. Aí né? a culpa é de quem? Isso é horrível, né? Porque não importa de quem é a culpa, a gente quer a solução. Até corrigindo, o 178 foi para Belo Horizonte e Contagem, né? Foi para ambas prefeituras. É isso que eu iria falar. Eu acredito que esse valor vai ser investido na solução desse gargalo que é a Tereza Cristina. Tem amigos que moram ali, pessoas muito queridas que me mandam vídeos na hora assim, do desespero, a casa toda tomada de água, a gente sempre está perdendo vidas. É a tristeza que a pessoa recupera isso um ano e no ano seguinte ela perde novamente, né? Então acaba gerando e as perdas não é só na hora da enchente. Há poucas semanas atrás, vocês devem ter visto uma mulher que morreu, que estava atravessando o rio, caiu e morreu. Ali existe uma ponte. E eu cobro a volta dessa ponte há 2 anos, que a água carregou. Já fiz visita técnica, já mandei ofício, já fiz reunião lá com os moradores, levando até a SDCAP, porque essa ponte tem que voltar para o lugar, porque alunos e pedestres têm que andar, me parece que 4, 5 quarteirões a mais do que andariam. E na hora da pressa acabam passando naquelas vigas, Paulo, aquelas vigas mesmo no meio do rio. As famosas pinguelas. Passam naquelas vigas e nós perdemos uma vida há pouco tempo agora. Então, isso ainda é por causa da chuva. Essa vida que foi agora, essa senhora que faleceu, ainda é reflexo das chuvas. E aqui, de um problema de 2 anos atrás, não é das últimas chuvas. Porque as chuvas vêm e destroem, a prefeitura vai e reconstrói parcialmente, sempre fica alguma coisa para trás. Nós temos uma grande expectativa de que com esse montante que veio agora, também vem a solução. É evidente que quem trabalha esses projetos é a SDCAP, mas com acompanhamento da Câmara Municipal. E aí eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando, desculpa, Rodrigo, porque vai muito disso que você falou. Eu sou um crítico à ação de vereadores no Brasil inteiro, de deputados federais e estaduais, com relação à concessão de títulos, a botar placa na hora que bota o quebra-mola, botar placa na hora que faz a iluminação da avenida, vereador fulano de tal, deputado fulano de tal conseguiu isso. Sou muito contra isso, porque eu sei que essa não é a atividade fim do vereador. Mas o vereador participa da discussão dessas questões do dia a dia do cidadão. De que forma ele participa? Para o nosso espectador, para o nosso ouvinte entender qual é a forma que um vereador pode participar para entender as necessidades da população e encaminhar esses pedidos para o Executivo. Como é que isso funciona? O grande público entende que a principal função do vereador é legislar. Hoje, talvez, assim, nós estamos usando a legislação para acabar com algumas leis inúteis, porque tem muita lei inútil. A principal função do vereador é fiscalizar a prefeitura e representar o povo. E como que nós representamos a população? É levando suas demandas, cobrando e exigindo que elas sejam executadas. E existe participação em audiência pública, em visita técnica, em reunião na prefeitura com os secretários, levando a população até os secretários ou levando o secretário até a população. E cobrança permanente, oficializando, mandando indicação. E assim, Paulo, os vereadores colaboram muito para a construção da cidade, porque a prefeitura não tem pernas para encontrar todos os problemas. E nós somos os líderes mais próximos do povo. E as pessoas trazem, principalmente hoje com o celular, com o WhatsApp, a pessoa passa, viu um problema, tira uma foto e manda. Nelly, olha, a situação aqui está essa. E eu vou lá representar essa pessoa e cobrar para que aquilo mude. Então, essa representação é uma das funções mais importantes que os vereadores têm. Até porque o prefeito, que é de falar pelo povo. O prefeito é um e vocês são vários. E, nesse caso, de fato, vocês são as pessoas mais próximas da população que tem cada um o seu grupo e a sua área de representatividade, que as pessoas têm em vocês uma referência também, até para que seja o seu pedido cobrado mais rápido na prefeitura, né? Sim, tem acesso com mais facilidade. Mas eu quero voltar na questão das homenagens, que eu discordo do senhor. Fique à vontade. Eu queria proibir nome de rua. Eu queria colocar. Porque é complicado. Eu queria esse número A, B, C, letra, D. Eu também. É complexo. Eu te falo com muita tranquilidade, porque. Fazendo já uma reclamação ao vivo aqui, né? Aproveitando que pode. Há uma discussão em Belo Horizonte, por exemplo, em torno de um viaduto. Castelo Branco, que era Castelo Branco, virou Helena Greco, e virou uma discussão política em cima do nome de um viaduto.
Fosse esse viaduto XYZ, não teria discussão sobre o viaduto. Mas nas homenagens, eu adoraria ouvir sua posição, porque eu tenho uma posição tão definida contra elas. Eu colocaria só nomes de Minas, Avenida do Pão de Queijo. Homenagens. Eu acho que nós temos mineiros e belo-horizontinos que merecem ser homenageados, sim. Merecem. Tem homenagem, tem gente que sai daqui para ir para o exterior para ser homenageado. Por que que nós não podemos valorizar as pessoas que nós temos dentro do nosso município, dentro do nosso estado? Eu gostaria muito de te homenagear um dia. Não faz isso não, porque eu não vou aceitar. Porque eu acho você uma referência como comunicador. Olha... Não, estou te falando aqui a minha opinião. Perfeito. Aí eu vou te falar dos gastos. Sim. Sabe o que a Câmara gasta com homenagem? A impressão de um pergaminho. E mais nada. Porque tudo já está incluído dentro do trabalho que a Câmara já tem. Então, se tem lá um cerimonial, o cerimonial já existe lá. Se usa o som já está lá. Você não acha a homenagem excludente? A questão que eu faço com as homenagens é o seguinte, você bem disse, nós temos ilustres mineiros que fazem a história de Belo Horizonte, que representam Belo Horizonte, estão bem no Brasil, no mundo, ou até para dentro de Belo Horizonte, tem um enorme poder de representação. Mas se tiver que homenagear a todos, nós teremos que fechar quase que uma sessão por dia na Câmara para poder homenagear a todos. Você não acha que o processo de homenagem ele é excludente à maioria daqueles que deveriam ser homenageados? Nós tivemos, há alguns anos atrás, nós mulheres homenageamos mulheres comuns. Cada uma pegou 4, 5 mulheres comuns, costureira, confeiteira, e levamos para a Câmara. Então, assim, como nós temos representantes de diversos setores, diversas áreas e regiões, essa possibilidade é maior de chegar a pessoas que realmente são especiais para a nossa sociedade. Ainda sobre valores, o único gasto que a Câmara tem é com o Grande Colar, que é o único evento que a Câmara faz uma medalha, que já chegou a ser R$500 mil. Você sabe quanto que esse evento custou comigo? Não. 33 mil. Então, depende de quem está à frente para executar o evento. Eu te diria que, no meu caso, por exemplo, não faço isso não. Eu prefiro continuar tendo a liberdade do cidadão que entra na Câmara para conversar com todos vocês que lá estão, pelo respeito que eu tenho pela ação do vereador e pela liberdade que eu tenho para criticá-los também, que eu acho fundamental. Eu acho muito interessante, Lili, esse acesso que vocês naturalmente têm junto à população, mas existem algumas pautas que elas não são nem um pouco sedutoras, vamos falar, são mais áridas, são pautas que a gente sabe, por exemplo, a gente retornando na questão da chuva, que existem alguns aglomerados e algumas construções que estão em locais que são de risco e que nós, como imprensa, a gente acaba reportando os mesmos locais onde tem vítimas, onde as pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas, e não foi por falta de aviso, mas no final do dia acaba que existe uma concessão ou um olhar menos rigoroso para essas regiões, porque você acaba também envolvendo alguns aglomerados que têm lá a sua densidade populacional e vou usar uma expressão ruim, mas é o seu curral eleitoral daquele político A ou B que acaba se prejudicando. Mas, olhando de forma pragmática, dito e falado que na próxima chuva aquelas pessoas estarão em risco novamente. Existe algum projeto para que isso também se torne algo mais sensível ao ponto de buscar uma solução definitiva, ou a gente vai ficar fingindo que esse assunto vai ser resolvido e nunca é? O setor que trata sobre esse assunto em Belo Horizonte é o Urbel. Vocês sabem que eu sou uma vereadora periférica e eu frequento vilas e favelas e tenho muitos amigos e familiares que moram na favela. Sou oriunda da Vila Semig, que é uma favela na região do Barreiro. E, assim, uma das principais discussões que nós queremos ter esse ano, tanto eu quanto o vereador Gabriel e outros vereadores, inclusive já falei isso com o Valadão, é a situação da Urbel de inoperância. Nós temos serviços que são serviços paliativos, que a gente já pediu há 1 ano, 2 anos, que é só para dar dignidade para o morador, que é uma coisa de colocar um guarda-corpo numa ponte de madeira. E as pessoas passam ali correndo o risco de cair o tempo inteiro, passa criança e tudo mais, e que não foi executado. Remodelar e discutir a Urbel, talvez assim,
da mesma forma que foi discutida tão amplamente a BH Trans, é importante. Porque, como você mesmo disse, essas pessoas ficam nos aglomerados e talvez não chame tanto a atenção dos problemas que elas estão vivendo, e a pessoa se acostuma tanto com aquela situação precária que passa a achar que aquilo é a realidade da vida delas e que não podem almejar coisa melhor. E, enquanto isso, o poder público não entrega o básico. Eu te falo como representante que já cobrei e cobro muito da Urbel o posicionamento. Rodrigo, tem uma vila que chama Vila Polônia, no bairro Jardim Leblon, que eles derrubaram alguns barracões, mas não podiam retirar o entulho, acredito eu, para que não houvesse novas invasões. Mas esses entulhos ficavam na porta dos moradores. Mas não é um caminhão de entulho. Foi tipo 200 caminhões de entulho. Eu consegui retirar isso, que a prefeitura retirasse isso, o ano passado, depois de 6 anos de briga. 6 anos com os moradores, tendo aquela montanha de entulho na porta da sua casa. E assim, com escorpião, e o povo chega, joga lixo, joga cachorro morto, aquela coisa. É insalubre, é falta de respeito, é falta de dignidade. Então, o que nós queremos e que nós cobramos da Urbel é para que dê para essas pessoas, enquanto não conseguir casas dignas para elas, que dê dignidade no lugar onde elas moram. Nelly, nós temos 2 minutos, bate pronto, pergunta rápida para resposta rápida. A vereadora Nelly Aquino é candidata às próximas eleições no final do ano em 2022 e, se sim, a que cargo você postula nas próximas eleições? Sou pré-candidata a deputada federal. É pré-candidata a deputada federal. Como é que você vê o cenário das próximas eleições e que repercussão a eleição nacional terá na eleição estadual e na vida do Belo Horizonte? Que essa polarização não divida o nosso povo. Nós temos que entender que somos um único povo e que as pessoas façam a sua escolha de coração, mas sem precisar de tanta guerra pessoal. E vai ter, sim, interferência a nível estadual. E, assim, acredito que Minas já fez a sua escolha. Tenho certeza que Minas já fez a sua escolha. Mas vai ter interferência nacional na estadual. Uma pergunta rápida para a gente terminar mesmo, e agora eu tenho que terminar. Depois de quantos anos à frente da Câmara dos Vereadores? Como presidente, eu estou no 4º ano. 4º ano de mandato. Deixou de fazer o quê? Olha, a gente abre mão de muita coisa. Principalmente da vida pessoal, porque você tem que se dedicar com muita responsabilidade. Hoje, os recursos da Câmara Municipal superam 300 milhões. De uma cidade. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas não consegui fazer tudo o que eu queria. Tem muita coisa que vai ficar para os próximos presidentes. Mas também consegui fazer muita coisa que a Câmara merecia e a cidade também. Nelly Aquino, presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, muito obrigado por sua presença aqui no 98 Talks. É sempre um enorme prazer poder recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Rodrigo. Um prazer. Muito obrigada aos ouvintes e um grande abraço a todos. Grande abraço, Rodrigo. Até amanhã. Tudo de bom, Paulo. Obrigado, Nelly. Um abraço para todos que nos assistiram. Termina aqui o 98 Talks pela Rede 98. Você vai ficar na Rede 98 com o Arena e quem está na Rede Mais HD Record TV vai ficar com o Jornal da Record. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã às 7 da noite com o 98 Talks, oferecimento da Distribuir Higiene. Acesse distribuirhigiene.com.br e siga tudo aquilo que a Distribuir Higiene faz para limpeza e desinfecção da sua empresa. Termina aqui 98 Talks.